Você acredita que as palavras têm poder? E que se você falar somente coisas boas e positivas, irá atrair o bem para perto? Ou se você falar coisas más e negativas, só irá atrair o mal? Bom, eu não acreditava nessas coisas. E por isso minha vida foi por um longo tempo bastante perturbada, cheia de brigas, erros, e parecia que nada dava certo para mim. E isso só foi mudar depois daquela noite. A noite em que eu vi o ser conhecido por desgraça. Eu sou Elizabeth e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Então eu te convido a se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Meu nome é Jailson e hoje eu vivo sozinho com o Benjamin, meu cachorro de estimação. Porém, nem sempre minha vida foi assim sozinha. Já casei, já tive muitos amigos e falava com todos os meus familiares. Mas por conta do meu antigo jeito de ser, acabei fazendo com que todos se afastassem de mim. Eu era um sujeito bruto, rancoroso, maldoso e vingativo. Mas o pior de tudo era o que saía de minha boca, pois quase o tempo todo eu falava palavrões, dos mais simples até os mais pesados. Porém, tinha um que eu mais falava e até gostava, e acho que muita gente fala sem nem perceber. Quando eu fazia algo que não dava certo, eu logo falava: desgraça isso, desgraça aquilo, tudo eu metia esse nome feio no meio. E por achar que as palavras não tinham poder, eu sempre falei tudo que dava na telha. Mas nem sempre fui assim. Tudo começou quando eu era pequeno. Minha mãe sempre entrava em confronto com meu pai, que era viciado no álcool. Batia todos os dias nela e em mim. E como se não bastasse, ele xingava, gritava e falava tudo quanto era nome feio em nossa casa. E por isso eu tive uma infância muito ruim e cheia de mau exemplo. Minha mãe era boa, mas era meu pai quem trazia o mal para casa. E ainda hoje, de vez em quando, eu escuto em pensamento sua voz xingando minha mãe e eu. Sua vaca, você não presta para nada, ainda mais com o diabo desse menino que eu nem sei se essa desgraça é meu filho mesmo. Essas palavras ainda ecoam em meus pensamentos. E foram 15 anos da minha vida somente absorvendo essas energias ruins. Até que numa manhã, nosso pesadelo parecia ter acabado, pois encontraram meu pai numa vala, vítima de cirrose, bebeu tanto que morreu. E eu achava que aquele mal também morreria junto com ele. Mas foi aí que tudo iniciou. Após o falecimento do meu pai, minha mãe e eu vivemos anos felizes. Até que num dia que parecia normal, minha mãe veio a falecer, vítima de um AVC. E foi com sua ida que cresceu um ódio dentro de mim. E a cada dia só fui ficando cada vez pior. Xingava as pessoas, tratava todo mundo mal e odiava meu pai do fundo do meu coração. E foi nesse tempo em que casei. Na verdade, eu me juntei com uma mulher. E foi então que comecei a piorar. Eu batia em minha esposa, eu xingava, falava mal da casa e, além do mais, vivia falando aquela palavra maldita, que era a desgraça. E minha ex-esposa não aguentou as humilhações, me deixou. E foi lá sabe-se para onde. Injuriada, eu quebrei tudo dentro de casa, coloquei fogo nas roupas dela, queimei nossas fotos e o tempo todo eu falava: essa desgraça de mulher, essa desgraça de casa, essa desgraça de vida, como eu queria morrer para que essa coisa toda acabasse. Fiz isso tudo de tarde em um surto de loucura. E como estava bêbado, caí no chão do meu quarto e dormi um sono bem pesado. Só fui acordar quando já estava tudo escuro, de ressaca, meio atordoado. Acordei ouvindo uma cantiga de niná, a mesma que minha mãe cantava quando eu era pequeno. Me levantei do chão rápido e saí ligando as luzes do corredor. E quando eu cheguei na cozinha de minha casa, eu vi uma mulher de costas no canto da parede. Ela tinha os cabelos longos e grisalhos. Usava um vestido branco que ia até o calcanhar. E era ela quem cantava a canção de niná. Tomei uma distância dela por medo de ser atacado e depois de estar uns 5 metros mais ou menos, eu perguntei:
Quem é você?" Na mesma hora a mulher se virou e pude ver seu rosto todo enrugado, como de uma velha, mas aquela aberração não era uma pessoa, pois não tinha nariz e sua boca ia de uma orelha a outra, e os olhos eram negros como a noite. Após aquele demônio se virar, eu escutei uma voz grossa em meu ouvido: "Eu sou a desgraça." E foi aí que aquela criatura em formato de velha abriu a boca e escutei o grito mais feio da minha vida. Era bem grosso e longo, um som ensurdecedor. Vendo tudo aquilo acontecendo comigo, desmaiei de medo e só apaguei. E enquanto estava apagado, sonhei comigo mesmo falando diversas vezes essa palavra maldita, além de outras palavras más. E percebi que o meu jeito de ser estava igual ao de meu pai e que se eu não mudasse, meu destino seria o mesmo que o dele. Bom, acordei no outro dia em meu quarto e aquilo tudo parecia ter sido um sonho. Mas ao levantar e ir na cozinha, eu vi que a parede estava riscada e lá estava escrito assim: "Eu irei voltar." Entrei em desespero ao perceber que não foi um simples sonho, um pesadelo ou coisa parecida e que tudo foi bem real. Eu saí de casa correndo à procura de ajuda e entrei na primeira igreja que vi. Me ajoelhei no altar e pedi perdão a Deus por todos os meus pecados. Orei a Deus, pedi perdão e afirmei que eu estava arrependido de tudo que eu tinha feito. E ali mesmo, eu desabei em um choro que parecia que não teria fim. Mas com o tempo, eu fui percebendo que tudo que estava acontecendo era somente culpa minha. E que se eu não mudasse, tudo iria acontecer novamente. Eu saí daquela igreja revigorado. E a primeira coisa que fiz foi vender minha casa e ir embora para bem longe, pois a casa em que tudo aconteceu era a mesma onde meus pais moravam. Bem, eu me mudei, comprei um cachorro que deu o nome de Benjamin, o meu amigo nas horas difíceis. E hoje eu vivo uma vida diferente, uma vida mais leve e com bons pensamentos. Embora algumas vezes escape alguns palavrões, mas de todos eles, o que eu mais evito falar é desgraça. Pois como todos dizem, as palavras têm poder. E ao falar esse nome, eu estou atraindo o mal para perto. Estou ainda na luta, tentando modificar alguns velhos hábitos. Mas o que eu quero mesmo é nunca mais atrair aquela velha, ou melhor dizendo, aquele ser para perto de mim. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Samuel, que nos enviou este relato. Se você tiver um relato, um conto que queira nos enviar para ser narrado aqui no canal, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. E a todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.